A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, um podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente discutimos os desafios da Europa e percebemos qual união queremos. Eu sou a Beatriz Capão e estou acompanhada pelo Francisco Lemos Araújo, do Jornal Crónico. Olá, Francisco. Olá. No episódio de hoje conversaremos com Joel Moriano, jurista, atual responsável do Gabinete de Apoio dos Deputados do PCP no Parlamento Europeu e que é o número 5 da lista da CDU às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. Olá, Joel, bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado e obrigado pelo convite que foi dirigido à CDU para estarmos aqui hoje presentes neste podcast. Nas últimas eleições europeias, em 2019, a CDU elegeu 2 eurodeputados que pertencem ao PCP. Desde então, a CDU tem vindo a perder alguns votos de forma consistente nas sucessivas eleições que têm acontecido. Portanto, perante este cenário, a nossa primeira pergunta seria qual é o objetivo da CDU para estas eleições europeias e se sente que este é o momento ideal para recuperar alguma confiança do eleitorado. Bem, nós neste momento, não é, já temos o nosso cabeça de lista e todos os candidatos na rua todos os dias. Estamos a trabalhar, obviamente, para um reforço em termos de votos e de percentagem. Consideramos que, tendo em conta também o trabalho que foi feito pelos 2 deputados do PCP na última legislatura, mas não só, que é fundamental, reforço. Este reforço de ter lá mais deputados que estejam efetivamente comprometidos com a defesa dos interesses nacionais, dos trabalhadores portugueses. Aliás, até o próprio, nós apresentámos no dia 30 de abril o balanço do trabalho desta legislatura e consideramos, ou seja, que das mais 1.500 iniciativas que fizemos por todo o país, em contacto com os trabalhadores, com os pequenos produtores, com os comerciantes, com os micro, pequenos e médios empresários, com pescadores, e que depois se refletiram na nossa intervenção do Parlamento Europeu em mais de 500 intervenções em plenário, em muitíssimas alterações, achamos que são razões suficientes, não é? Desta forma singular de trabalhar no Parlamento Europeu, diretamente ligado aos problemas e à realidade nacional, acho que serão razões também de sobra, não é? Para este trabalho que nós estamos a fazer de procurar um reforço da CDU ao nível dos votos e ao nível da percentagem. Muito bem. O PCP tem um discurso crítico em relação ao projeto europeu. O programa eleitoral da CDU diz logo no início que o processo contra-revolucionário ocorrido em Portugal colocou em causa as conquistas de Abril e o processo de desenvolvimento que estava em curso e que a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em 86 aprofundou esse problema. Diz ainda, e cito, que projetar os valores de Abril no presente e no futuro de Portugal exige rejeitar, combater e reverter a dependência económica e a subordinação política para que o país foi arrastado. A CDU quer a saída de Portugal da União Europeia? Se sim, porquê? Não, ou seja, acho que até mesmo das várias entrevistas que foram feitas até ao nosso cabeça de lista, ao João Oliveira, acho que já resultou claro que para nós, enquanto CDU, a questão da saída da União Europeia não está colocada neste momento. Obviamente que consideramos que as imposições e os constrangimentos que têm sido impostos pela União Europeia desde a nossa adesão, em 1986, ou até podemos dizer antes, não é? No período de preparação até para essa adesão, tem colocado em causa o desenvolvimento do nosso país. E temos vários exemplos, não é? Por exemplo, desde 1986 até agora, Portugal perdeu mais de 400 mil explorações agrícolas, não é? Que seriam essenciais, e se estivessem a produzir, seriam essenciais ao desenvolvimento do nosso país. Portugal perdeu mais de metade da frota de pesca, não é? Ou seja, também relacionado com as políticas comuns, quer a política agrícola comum, quer a política comum de pescas. E consideramos, obviamente, que estes constrangimentos põem em causa e colocam em causa o desenvolvimento do nosso país, e até ligado até com essa questão do 25 de Abril e dos 50 anos do 25 de Abril que comemoramos em 2024, que têm colocado em causa ao longo dos anos também
digamos que muito daquilo que foram algumas das conquistas de Abril, quer seja ao nível dos serviços públicos, não é? Com limitação, por exemplo, ao nível do investimento no Serviço Nacional de Saúde, que tem vindo nas recomendações específicas por país no âmbito do semestre europeu e do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou seja, consideramos que é efetivamente necessário Portugal libertar-se destas imposições, ter uma política própria e soberana de desenvolvimento, digamos que de promoção da produção nacional, da reindustrialização do nosso país, que neste momento, e tendo em conta os constrangimentos que existem, ou seja, por parte da União Europeia e por parte até da política decorrente da nossa pertença ao euro, tem sido posto em causa. Mas a questão da pertença à União Europeia para a CDU, para o PCP, neste momento não está colocada à saída. E falou exatamente aí na questão do euro, que suponho que seja um dos constrangimentos que apontam. Já durante esta campanha foi afirmado várias vezes que Portugal se deveria começar a preparar para uma eventual saída do euro. Que preparação seria esta exatamente? E, no fundo, quais seriam depois os moldes da saída e o porquê de defender esta saída do euro? Então, nós consideramos que, obviamente, todos estes mecanismos associados à pertença, digamos que à União Económica e Monetária, não é? Nomeadamente, e falamos, por exemplo, do quadro da governação económica, do semestre europeu, do Pacto de Estabilidade, do Tratado Orçamental, por exemplo, que têm posto em causa o direito ao desenvolvimento do nosso país. São bem conhecidas as recomendações específicas por país. Por exemplo, no ano passado, em que diziam que Portugal não deveria aumentar a despesa primária líquida em mais do que 0,8%, não é? O que numa situação em que estávamos com uma inflação perto dos 4%, significava uma redução real do valor do investimento, por exemplo, em serviços públicos, que é para isso também que é utilizada a despesa primária líquida, salários também na administração pública. Ou seja, e temos vários exemplos desses constrangimentos que têm colocado em causa o desenvolvimento do nosso país em favor, digamos, do desenvolvimento de outros países, das grandes potências. Ou seja, acabamos por considerar que os grandes países beneficiam efetivamente com a pertença ao euro, o que não é o caso de Portugal, apesar das promessas que foram feitas quando da adesão, não é? Em que muitas pessoas ficaram com a esperança de que, com a adesão ao euro, mais tarde ou mais cedo, chegaríamos ao nível salarial, por exemplo, do Luxemburgo, não é? Ou da Alemanha. E sabemos que na prática estamos bastante longe. Quando nós defendemos esta preparação, ou seja, porque efetivamente pode existir essa saída por diferentes razões. Ou porque o povo português assim o decide, não é? E decide sair do euro e recuperar a sua política monetária. Só nessa questão, nesse ponto, seria então através de um referendo à saída do euro? Poderia ser, ou seja, o referendo também não estaria excluído. Aliás, nós fomos dos poucos partidos que defendemos que deveria haver um referendo à entrada, não é? E que não existiu. Mas ou porque o povo português decide essa saída, não é? De forma soberana, e depois de um debate interno, ou então porque somos empurrados a isso. Não é? Ou seja, não foi a primeira vez que até responsáveis da União Europeia colocaram essa questão, não é? Que Portugal, digamos que durante a crise financeira, não é? Colocava em causa a estabilidade do euro. Não era só Portugal, era também a Grécia, por exemplo, mas que colocaram essa questão, que colocávamos em causa. Ou seja, poderemos ter de sair do euro ou por nossa vontade, ou porque somos empurrados a isso. E consideramos que o nosso país deve estar preparado para isso, como se preparou para a adesão. Não é? Durante vários anos o nosso país preparou-se para a adesão à moeda única, deve-se preparar também para uma eventual saída, nomeadamente, e esta questão é fundamental, no desenvolvimento dos setores produtivos, não é? Por causa também dos impactos que possa trazer, de preparar-se também ao nível, por exemplo, dos salários, não é? De preparar-se também a esse nível, ao nível da proteção das poupanças. Ou seja, achamos que é um caminho que tem que ser feito e que deve haver essa preparação. Ainda dentro deste tema, e calculo que seja uma pergunta muitas vezes colocada ao PCP, até onde vai o euroceticismo do PCP, se é que ele existe? Nós normalmente, isto de forma muito sincera, nós rejeitamos, digamos que essa contraposição entre o europeísmo e o euroceticismo, não é? Aliás, primeiro até porque acaba por vir de uma ideia de que, e de uma confusão que muitas vezes existe, que a União Europeia é a Europa, ou seja, quando não é assim, não é? Ou seja, a Europa vai muito mais além do que a União Europeia. Aliás, só mesmo em termos objetivos,
não é? A União Europeia são 27 países e há muito mais países que compõem o continente europeu e a Europa. Alguns deles até são candidatos a entrar para a União Europeia, mas outros não são, nem desejam ser, nem estão nesse processo. Ou seja, nós rejeitamos essa contraposição entre o europeísmo e o euroceticismo. A questão é, nós defendemos, digamos que uma cooperação diferente, não é? Não defendemos esta integração de cariz neoliberal, militarista, federalista, para que se está a caminhar e que cada vez se tenta aprofundar mais ao nível da União Europeia. Nós consideramos que é possível ter uma outra Europa, uma Europa de cooperação entre Estados soberanos iguais, em direitos, uma Europa de paz, de progresso social, e está demonstrado que a vários níveis, não é? Ou seja, tanto que existe cooperação entre vários países europeus, digamos que à margem daquilo que é a União Europeia. E é possível ter esse processo de cooperação, respeitando, obviamente, a soberania, a independência e a autonomia de cada Estado. Ou seja, consideramos que é possível uma Europa dos trabalhadores e dos povos e que não é este o processo que tem vindo a ser seguido ao nível da integração da União Europeia. E então, para o PCP e para a CDU, vocês acreditam, enquanto partido, que o projeto europeu tem vindo a ser importante, não só para Portugal, mas para os próprios países que são Estados-membros da União Europeia, ou não? Acham que é um projeto importante no pano de fundo político que nós temos hoje em dia? Ou qual é que é a vossa posição nessa questão? A União Europeia, tal como a conhecemos hoje, digamos que não é a primeira tentativa de integração que existe na Europa, e certamente não será a última. Nós consideramos que a questão das consequências da integração, não é? Pela sua própria natureza, pelo seu cariz, que, como disse há bocado, não é? Ou seja, do aprofundamento do neoliberalismo, do militarismo, do federalismo, tem sido profundamente desigual, não é? Ou seja, as consequências têm sido profundamente desiguais. Obviamente que há Estados que dominam, digamos, e que têm uma preponderância nos processos de decisão que têm saído claramente beneficiados com este processo de integração, e há outros Estados, como é o caso de Portugal, que não tem acontecido essa, ou seja, não têm sido tão beneficiados ou não têm sido beneficiados por esse processo de integração. Ou seja, colocamos em causa, e o exemplo que eu dei há bocado, não é? Ou seja, de muitas vezes pelas questões do mercado único, pela questão das cotas, aliás, até porque sabemos que temos países na União Europeia que são efetivamente produtores de determinados produtos, não é? Que precisam também de mercado para escoar esses produtos dentro da própria União Europeia, e isso também limita o direito ao desenvolvimento e ao investimento nesses produtos. Ou seja, acaba por haver digamos que este desequilíbrio em termos de relação de forças, e cada vez se caminha mais para esse desequilíbrio, não é? Porque estamos a ver que as sucessivas revisões dos tratados, os tratados têm diminuído, por exemplo, o número de decisões que são tomadas por unanimidade, e o caminho que se está a tentar seguir é ainda diminuir mais o número de decisões que são tomadas por unanimidade. E a unanimidade o que é que garante? Garante primeiro a igualdade entre todos os Estados, e garante que a nenhum Estado é imposta uma decisão contra os seus próprios interesses. Se passamos a ter sempre regras por maioria, seja maioria simples, seja maioria qualificada, não é? Estamos ao mesmo tempo a dizer que existem Estados que podem ser efetivamente prejudicados com essas decisões, mesmo que não seja de acordo com o seu interesse. Por isso consideramos que o nosso país tem sido efetivamente prejudicado ao nível do seu desenvolvimento, e conseguimos efetivamente ver, acho que é claro, não é, que o nível de desenvolvimento dos Estados dentro da União Europeia não é decididamente igual, nem se está a caminhar para essa convergência no processo que tanto anunciavam ao início da entrada para a União Europeia. Pegou aí nos países que querem aderir à União Europeia, e, portanto, se calhar entramos aí na questão do debate do alargamento, que voltou novamente para o topo da agenda com a questão na Ucrânia. A CDU concorda com o alargamento à Ucrânia e aos países dos Balcãs Ocidentais, ou o alargamento deve ser limitado, por exemplo, no caso da Ucrânia, que está neste momento perante um cenário bélico? Sim, para nós sempre fomos muito claros relativamente à questão do alargamento. Para nós a questão do alargamento é uma questão que depende da vontade popular, não é? Em que os povos de cada um desses Estados decidam de forma
informada e democraticamente a sua adesão, não é? Ou seja, que sejam informados, obviamente, sobre os benefícios e os prejuízos que podem advir da adesão à União Europeia. Pronto, e por isso consideramos que isto é uma decisão que depende de cada um dos povos. Obviamente que também não desconsideramos que o objetivo, não é, também por parte da União Europeia, os objetivos que estão por trás também de determinados alargamentos, nomeadamente da abertura de novos mercados, de integração desses mercados no mercado único, dos interesses políticos, geoestratégicos que existem também por parte da União Europeia nessa adesão. E obviamente que também nos coloca preocupações, não é? Enquanto deputados ou enquanto uma força política portuguesa, não é? Coloca-nos preocupações dos impactos que pode haver dos alargamentos na situação específica de Portugal, não é? Por exemplo, e na questão da Ucrânia. Por exemplo, digamos que os impactos que isso pode ter na distribuição das ajudas da política agrícola comum. Que a política agrícola comum está, digamos que intimamente ligada à questão da propriedade, não é? Ou seja, as ajudas dependem muito da quantidade de terra que tem cada um dos agricultores. A entrada da Ucrânia representaria que, digamos que o terreno agrícola da Ucrânia representaria praticamente 25% do total da União Europeia, ou seja, representaria eventualmente até 25% das ajudas da política agrícola comum. Ou até mesmo a adesão de vários países, não é? Porque falamos da Ucrânia, falamos dos Balcãs, falamos da Moldávia, da entrada desses países. Qual era o impacto que isso teria, por exemplo, também na política de coesão? Portugal, neste momento, é considerado um dos países da coesão, por ter um nível de desenvolvimento, digamos que abaixo da média da União Europeia. Com a entrada desses países, isso também poderia levar a que Portugal deixasse de ser um dos países da coesão e que pudesse eventualmente ver diminuída a sua cota-parte nos fundos relativos à coesão. Mas relativamente à adesão dos outros países, desde que haja condições para que os povos desses países se pronunciem democraticamente e que essa decisão seja informada, é com esses povos. Agora, mudando um bocadinho aqui o norte à conversa, o candidato João Oliveira, cabeça de lista da CDU ao Parlamento Europeu, disse há umas semanas numa entrevista ao Público, e passo a citar: há uma sã convivência da UE com a extrema-direita e da extrema-direita com a UE. Para além disso, num vídeo das redes sociais da CDU, Manuel Loff, também candidato da CDU ao Parlamento Europeu, afirma que o aumento da ascensão dos partidos de extrema-direita são um produto da própria política da União Europeia. O que é que o Joel acha destas afirmações? Primeiro dizer que concordo. Que concordo com estas afirmações. Ou seja, porque a realidade também o tem demonstrado, não é? Não são, digamos que invenções ou fabulações por parte de quem fez essas declarações. Ou seja, vemos, por exemplo, a sã convivência que existe, por exemplo, entre a Comissão Europeia e a Primeira-Ministra italiana, por exemplo, não é? Vemos inclusive, digamos que apesar de algumas contradições, mas no fundamental, não é? A convergência que existe entre a Comissão Europeia e as instituições da União Europeia e o governo da Hungria, não é? Porque no fundamental, apesar de uma outra contradição, uma outra discussão mais acesa que possa existir, no fundamental acabam por convergir naquilo que é essencial. E quando dizemos que também a União Europeia e as políticas da União Europeia têm contribuído para, digamos que para este crescimento das forças reacionárias, retrógradas da extrema-direita, é porque consideramos que também as políticas da União Europeia têm sido a causa de muitos dos problemas que as pessoas hoje em dia, nos diferentes países e especificamente em Portugal, sentem. Ou seja, o desinvestimento, por exemplo, nos serviços públicos, como já dei exemplos há bocado, pressões para a contenção salarial, a liberalização e privatização de uma série de setores estratégicos que seriam fundamentais que eles estivessem no controle do Estado para poderem dar uma resposta efetiva às populações. Aí é que está, digamos que o caldo de cultivo para o crescimento destas forças que instrumentalizam problemas reais
das populações, problemas que são efetivamente sentidos, seja ao nível da habitação, seja ao nível do aumento do custo de vida, seja ao nível da energia, e a partir dessa instrumentalização ganharem força, não é? E promovendo discursos de ódio, xenófobos, racistas, considerando o outro que está ao lado como efetivamente, e promovendo que o outro que está ao lado é o inimigo, e retirando obviamente o foco daquilo que é o essencial. E consideramos por isso que a União Europeia, com estas suas políticas e com a falta de resposta que tem existido aos problemas, não desresponsabilizando obviamente os governos nacionais, mas que tem sido também muito promotora destas políticas que têm levado ao crescimento das forças mais reacionárias. E a CDU, o que é que a CDU procura fazer ao nível do Parlamento Europeu no que toca a esta questão, tendo em conta que existem essas afirmações por parte de 2 candidatos da CDU ao Parlamento Europeu? Qual é que é o papel que o Joel, por exemplo, quer ter? Nós assumimos um compromisso de mais firme combate a essas forças, às suas ideias, aos discursos que promovem, e temos assumido isso e consideramos que é essencial também o reforço da CDU para o combate a essas ideias. E depois, obviamente, tendo em conta a análise que fiz na resposta à pergunta anterior, é ter um reforço da nossa intervenção e continuar esta nossa intervenção com propostas concretas que respondam aos problemas que as pessoas sentem no dia a dia. Depois, serão ou não aprovadas, muitas delas não têm sido, mas só para dar um exemplo, não é? Acaba por ser também das políticas da União Europeia, da questão da União Económica e Monetária e da perda de soberania monetária, toda a questão do aumento das taxas de juros, não é? Que é decidido pelo Banco Central Europeu e que teve um impacto direto e gravoso na vida de milhares de famílias em Portugal. Por causa do aumento das taxas de juros, dos créditos à habitação e também das micro, pequenas e médias empresas que tinham créditos. Por exemplo, nós fomos os únicos deputados portugueses que propusemos por mais do que uma vez, aliás, até propusemos 4 vezes, que houvesse um debate no Parlamento Europeu sobre os impactos que o aumento das taxas de juros, que o aumento brutal das taxas de juros estava a ter na vida destas famílias. Foi esta persistência que levou a que ele fosse debatido no Parlamento Europeu 2 vezes, apesar de só termos 2 deputados, mas que considerávamos que era importante que o Parlamento, enquanto uma instituição da União Europeia, debatesse o impacto que as decisões de uma outra instituição da União Europeia, neste caso o Banco Central Europeu, tem na vida de milhares de famílias, num contexto muito difícil, em que tínhamos um aumento brutal do custo de vida. Ou seja, e para dar exemplo, propusemos também no último mandato que pudesse haver a criação de um instrumento que pudesse financiar a construção de habitação pública para dar resposta às questões e aos problemas muito graves que existem na habitação do nosso país, mas não só. Ou seja, esta intervenção também profundamente ligada, ou seja, porque, como disse, os nossos deputados fizeram mais de 1.500 iniciativas no nosso país durante 5 anos. E nestas mais de 1.500 iniciativas de contacto com trabalhadores, com pequenos comerciantes, com micro, pequenos e médios empresários, levaram para o Parlamento Europeu o sentido destas pessoas, os problemas com que elas eram confrontados no dia a dia. E é também com base nisso que nós depois fazemos a nossa intervenção e tentamos encontrar soluções para os problemas concretos que são tantas vezes enfrentados e que não têm resposta. E acho que é assim que se combate efetivamente a extrema-direita, é que propor as soluções e que elas obviamente sejam aprovadas, mas isso responsabiliza depois também os outros que as votam e as votam contra. Uma última pergunta antes de irmos à nossa diretiva eurotópica. Historicamente as europeias apresentam níveis muito baixos de participação. Tivemos há muito pouco tempo um momento eleitoral em que a afluência às urnas foi bastante significativa e o nível de abstenção baixou, mas em relação às europeias este é um problema que acaba por ser transversal até a vários Estados-membros. Que mensagem é que o Joel deixaria a quem esteja indeciso sobre ir votar ou não ir e que eventualmente esteja desligado do projeto europeu? Não, ou seja, eu deixo a mensagem que tenho tentado passar, não é? Eu estou também digamos que neste contacto pelo país já há algum tempo, e quando muitas vezes as pessoas demonstram, digamos que alguma falta de motivação para votar nestas eleições, porque parece que o Parlamento Europeu está em Bruxelas e nos diz muito pouco, normalmente o que tento explicar é o impacto, não é? Ou seja, o impacto cada vez maior que as decisões que são lá tomadas, não só pelo Parlamento Europeu, mas também pelo Parlamento Europeu,
tem na nossa vida, no dia-a-dia, não é? Ou seja, que muitas das decisões, quer seja em termos de diretivas, quer seja em termos de regulamentos, obviamente os regulamentos são diretamente aplicáveis e as diretivas terão que ser depois transpostas e existe uma maior margem para os Estados-membros, mas tem um impacto direto na vida das pessoas. E é por esse impacto direto que as pessoas devem também participar nestas eleições e obviamente, não é? E vou continuar também com o resto da conversa que faço com as pessoas e dar força a quem no Parlamento Europeu defende efetivamente os interesses do nosso país e os interesses dos trabalhadores portugueses, porque consideramos que a participação é muito importante nestas eleições pela influência e pelo impacto que têm no dia-a-dia de cada um de nós, mas que é também importante e ainda mais importante que essa participação se reverta em dar força a quem lá tem defendido os interesses do nosso país e os interesses dos trabalhadores portugueses. Diretiva Eurotópica. E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e significa que chegou a hora da nossa rúbrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da Eurotopia. O que é que isto significa? Joel, que proposta nos traz? Bem, foi difícil, não é? Neste quadro, e como vocês viram também com a avaliação que nós fazemos também do processo de integração de Portugal na União Europeia, escolher só uma medida, não é? Porque poderíamos aqui falar de tantas outras, dos impactos, como já falei, das políticas comuns, política agrícola comum e da política comum de pescas, a necessária reforma profunda que era necessário fazer, mas também falei aqui dos impactos, por exemplo, digamos, do quadro da governação económica que tem tido no nosso país, especialmente num determinado período, mas que tem nos acompanhado sempre e que foi agora recentemente aprovada a sua revisão e que, do nosso ponto de vista, aumentando também a discricionariedade da própria Comissão Europeia até ao nível da despesa, vai prejudicar o nosso país. Aliás, há um estudo da Federação Europeia de Sindicatos que diz que, com estas novas regras, Portugal nos próximos 7 anos terá que cortar cerca de 2,8 mil milhões de euros na despesa pública, ou seja, que é um valor bastante significativo que implica menos investimento nos serviços públicos, Serviço Nacional de Saúde, na educação pública. E por isso nós, o que propomos, como já propusemos também agora neste processo de revisão, é a revogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento e de todos os instrumentos conexos, mas não apenas a revogação. Nós propomos que este Pacto de Estabilidade e Crescimento e os instrumentos conexos da governação económica sejam substituídos pela elaboração de um pacto pelo progresso social e pelo emprego e que consagre alguns objetivos, nomeadamente o princípio da não regressão, tendo como objetivo uma convergência no progresso, em termos de normas sociais e laborais, que tenha como objetivo o pleno emprego, que já foi em tempos objetivo da União Europeia, mas que, por exemplo, no Pilar Europeu dos Direitos Sociais deixou de ser. Passou a ser só 80% da população ativa empregada. E isto, ao mesmo tempo, com o combate ao desemprego, ao subemprego e à precariedade, tendo em vista a sua erradicação. A elevação dos direitos laborais, no geral, não é? Também ligada com a questão do princípio da não regressão, mas que seja efetivamente que andemos para a frente e que valorizemos os direitos laborais, a defesa genuína da contratação coletiva, como também motor de aumentos salariais e de valorização salarial e da valorização de direitos, e também o fortalecimento, a modernização e a diversificação dos serviços públicos, tendo como objetivo a sua universalidade e assegurar a sua qualidade. E chegamos assim ao final de mais um episódio de Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, Pod Eurotopia, e também pelo Instagram do Crónico, Jornal Crónico, onde podem não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos e, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Obrigada, Joel, por ter estado connosco. Obrigado, eu. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.